Olá, muito bom dia para você. Pode chegar, nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia para você também, Kleber Werneck. Muito bom dia, Daniela Parisi. Muito bom dia para você que nos assiste. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Vamos então aos destaques do dia. PEC dos benefícios é promulgada em Brasília com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Congresso derruba vetos ao projeto do ICMS. O governo federal terá que compensar estados por perdas. Salário mínimo deve ultrapassar R$ 1.300 em 2023. E quem não gosta do próprio nome agora poderá fazer a mudança no cartório. Tudo isso a partir de agora. E a gente começa falando de PEC dos benefícios. O Congresso Nacional já promulgou a PEC social. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta que vai possibilitar ao governo aumentar os benefícios à população. O presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio do Planalto e foi a pé até o Senado Federal para acompanhar a promulgação da proposta de emenda à Constituição, que traz uma série de benefícios sociais. Ele se sentou à mesa do plenário junto com os líderes do Legislativo. Os parlamentares lembraram que as medidas do pacote de benefícios vão ajudar a diminuir o impacto negativo da economia na parcela mais vulnerável da população. Bolsonaro defendeu que, ao longo da pandemia, o governo apoiou a parcela de menor renda e criticou medidas de estímulo ao isolamento social. A proposta de emenda à Constituição vai possibilitar ao governo gastar por fora do teto mais de 41 bilhões de reais até o fim do ano para aumentar os benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, reforçar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e incentivar a redução de tributos do etanol. Do total, 26 bilhões de reais estão previstos para ampliar o Auxílio Brasil, que passa a partir de agosto a ter valor mínimo de R$ 600 para cada família, e 1 bilhão para o Auxílio Gás. O restante vai para a criação de subsídios a caminhoneiros e taxistas, entre outras medidas. E ainda com notícias de Brasília, o Congresso derrubou os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei que limitou o ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Com isso, passarão a valer regras que obrigam a União a compensar os estados pelas perdas de arrecadação. Os deputados e senadores já estabeleceram 2 pontos principais. O Tesouro assumirá os débitos como forma de compensar os estados pela perda de arrecadação, e os estados que não possuem dívidas com a União poderão ser ressarcidos de suas perdas por meio do repasse de receitas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Também voltou à lei o dispositivo que diz que o total das perdas de arrecadação de ICMS do Estado ou do Distrito Federal irá compor o saldo a ser deduzido pela União. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é estadual, compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. De acordo com a proposta, combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que proíbe os estados de cobrarem taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia de 17% a 18%. Diante disso, governadores de diversos estados criticaram a medida, afirmando que essa limitação causaria perda de arrecadação de até 83 bilhões de reais. A notícia agora é para o trabalhador brasileiro. O salário mínimo deve ultrapassar o valor de R$ 1.300 no ano que vem. A projeção é feita com base na expectativa da inflação para 2023, feita pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia reduziu de 8,1% para 7,4% a expectativa de alta do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O indicador é responsável por medir a inflação das famílias mais pobres e serve como base para o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias. Caso o avanço se confirme, o valor do salário mínimo pago aos trabalhadores brasileiros subirá dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.301,81, um aumento de R$ 89,81. Na estimativa anterior, o salário mínimo saltaria para R$ 1.310,17, um aumento de R$ 98,17.
O valor é maior que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional na última terça-feira. Pela proposta, o salário mínimo de 2023 será de R$ 1.294. As estimativas de que a inflação será menor em 2022 são justificadas pela redução das alíquotas do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica. Mas esse alívio só deve ser sentido no bolso das famílias até o final de 2022. E mudando de assunto, a Polícia Federal decidiu reforçar a segurança dos candidatos a presidente na eleição deste ano. O esquema deve contar com a participação das polícias civil e militar dos estados. A Polícia Federal decidiu acionar as forças estaduais para reforçar os cuidados com a segurança de presidenciáveis na eleição. A direção do órgão orientou suas 27 superintendências regionais a fazerem contato com as secretarias de segurança nos estados para mobilizar o reforço. A PF é diretamente responsável pela proteção dos candidatos à presidência, com exceção do presidente Jair Bolsonaro, que fica sob os cuidados do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. No comunicado, a direção da Polícia Federal ressalta o acirramento dos ânimos entre os correligionários. O documento foi elaborado no final de junho, ou seja, antes do assassinato de Marcelo de Arruda em Foz do Iguaçu. No dia 9 de julho, o militante petista foi morto por um apoiador de Bolsonaro durante a festa de seu aniversário de 50 anos em um clube na cidade. O assunto agora é a pandemia. O Brasil registra a média de 54 mil diagnósticos por Covid confirmados por dia. Vamos aos números atualizados. O país confirmou mais 297 mortes por Covid-19 em 24 horas. São contabilizadas cerca de 674.779 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 65.379 novos casos de Covid-19 em um dia. São 33.142.158 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 244 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de 12% em relação a 2 semanas. Na última semana, a média de casos foi de 54.633 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com variação de menos 3% em relação a 2 semanas. Segundo o Ministério da Saúde, novamente o estado do Mato Grosso do Sul não atualizou o número de mortes. Vamos falar agora de vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 461.148.000 doses aplicadas. E para entender melhor esse avanço, vamos olhar o nosso vacinômetro. Os dados são do Ministério da Saúde e também das Secretarias Estaduais de Saúde, portanto, dados oficiais. A primeira dose já foi aplicada em 84,20% da população. Já a segunda dose em 79,51% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 52,47% das pessoas. O Ministério da Saúde prometeu avaliar até a segunda-feira a aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. E agora é hora de falar do tempo. Uma frente fria deve se espalhar pelo sul do país, provocando chuva e tempo instável em várias cidades. Já no sudeste e centro-oeste, o tempo deve continuar seco por mais alguns dias. Vamos conferir as mínimas e máximas para essa sexta-feira e também para o final de semana em algumas cidades do país. Começando por São Paulo, que terá mais uma sexta-feira ensolarada. Hoje a máxima na capital é de 27 graus. No final de semana, o tempo vai continuar firme, com máxima de 28 no sábado e 26 graus no domingo. Em Florianópolis, Santa Catarina, o tempo deve ficar instável. Hoje, a máxima por lá não vai passar dos 24 graus. No sábado, a máxima prevista é de 26, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. E no domingo, a máxima não deve passar dos 22 graus. Para finalizar, em Salvador, na Bahia, o tempo também vai ficar firme. A máxima para hoje e também para o final de semana na capital baiana é de 26 graus. E a seguir, crise política na Itália. Primeiro-ministro italiano anuncia a renúncia, mas o presidente não aceita.
E você vai ver também quem está insatisfeito com o nome não precisa mais recorrer à justiça. Mudança poderá ser feita no cartório. Nós voltamos já e já explicamos tudo isso para você. Até mais. Qual é o nome da senhora? Regina. 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 A senhora gosta do seu nome? Adoro. Qual que é a história do seu nome? A história do meu nome é que é minha mãe que deu pra mim, então eu tenho que amar o resto da minha vida. Você não muda ele, pode algum? Nunca, nunca. Meu nome é Esther e quando eu era pequena eu achava meu nome estranho, porque nenhuma amiga tinha esse nome, né? Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com destaques internacionais. E olha só, há 2 semanas os panamenhos protestam contra a inflação e a corrupção, exigindo uma resposta do governo. O Panamá vive uma das maiores crises sociais desde a queda da ditadura militar em 1989, como nós vamos ver nessa reportagem. A rodovia Pan-Americana está totalmente bloqueada. A cada 3 horas, as faixas são abertas por 10 minutos para aliviar a espera. Carros de bombeiro e ambulâncias têm passe livre. Não me molesta estar aqui, porque é uma maneira de apoiar. Não me incomoda estar aqui, porque é uma forma de apoiar. Se ficasse com raiva, mas como ficar se os que estão fechando a estrada estão fazendo por uma causa tanto deles como minha, de todos os panamenhos em todo o país. De todos os panamenhos a nível nacional. Através do caminho, que inclui a rodovia interamericana, a comida entra na capital. O principal centro de abastecimento tem a maioria de suas barracas fechadas devido à falta de mercadorias. A Câmara de Comércio e Indústrias do Panamá já alerta para a escassez de produtos frescos nos supermercados, além da falta de combustível no interior do país. O Panamá vive uma das piores crises sociais desde a queda da ditadura militar em 1989. Os protestos são pacíficos, inclusive com música e dança, embora confrontos isolados tenham sido registrados. O descontentamento ocorre em um cenário de inflação de 4,2% em relação ao ano anterior registrado em maio e de uma taxa de desemprego de cerca de 10%. O preço do combustível aumentou 47% desde o início do ano. Mas o presidente Laurentino Cortizo anunciou uma redução a partir desta sexta-feira e o congelamento do preço de alguns alimentos. Os cidadãos consideram insuficiente. O povo precisa de você. O que você faz lá na sua cadeira, tomando decisões ruins em vez de reduzir os custos da gasolina, da comida, diminuir as necessidades das pessoas. O que você faz é nos colocar em uma situação que não podemos. As manifestações também ocorrem em meio a críticas aos salários das autoridades, escândalos de corrupção e gastos parlamentares. Apesar da economia dolarizada, altas taxas de crescimento econômico e um canal interoceânico que contribui com mais de 2 bilhões de dólares anualmente para o Tesouro Nacional, o país tem uma das maiores taxas de desigualdade do mundo, com 20% da população em situação de pobreza, além de serviços de saúde pública e educação deficientes. Mais de 2 semanas após a tragédia que aconteceu durante o transporte de imigrantes para os Estados Unidos, no Texas, os corpos de 23 dos 26 mexicanos já retornaram ao país de origem para serem enterrados por seus familiares. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores. Os mexicanos são a maioria das vítimas na tragédia ocorrida na cidade de San Antônio, que deixou 53 mortos no total, incluindo também cidadãos de Honduras e Guatemala. Os corpos foram encontrados em 27 de junho por um funcionário da cidade americana que ouviu um pedido de ajuda perto de uma estrada onde trabalhava e abriu a porta traseira do caminhão. Transportar migrantes irregulares em caminhões é uma prática cada vez mais comum entre milhares que tentam entrar nos Estados Unidos, geralmente fugindo da pobreza e da violência em seus países de origem. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, desde 2014, cerca de 6.430 migrantes morreram ou desapareceram a caminho do sonho americano. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, se negou a aceitar a renúncia do primeiro-ministro, Mário Draghi, em meio a uma crise política que pode levar a terceira economia da zona do euro a realizar eleições antecipadas. Draghi apresentou sua renúncia depois que o Movimento 5 Estrelas, um partido de sua coalizão governista, não participou de um voto de confiança no governo. A votação abrangeu um pacote de ajuda ao custo de vida para famílias e empresas
contra a inflação no valor de cerca de 26 bilhões de euros. Mas a rejeição se deu pelo projeto de construção de um incinerador de lixo para Roma. Acontece que a oposição considera caro, poluente, ineficiente e ultrapassado em termos de tecnologia. Com isso, o partido se sentiu isolado por Draghi e seus parceiros de coalizão. Então, começou a defender que o primeiro-ministro não vem fazendo o suficiente para ajudar economicamente a população. Mesmo sem o apoio de legenda, o premier venceu, mas aumentou as apostas, dizendo que não governaria sem o apoio dos 5 estrelas e apresentou sua carta de renúncia nesta quinta-feira. A Itália, então, se vê em meio de uma crise política, depois que a heterogênea coalizão de governo, liderada por Mário Draghi, rachou. Um filho do ex-presidente hondurenho, Porfírio Lobo, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, junto com outras 3 pessoas, quando saíam de uma boate na capital do país. De acordo com o ex-presidente, Said Lobo, de 23 anos, e os amigos foram abordados por desconhecidos fortemente armados, que retiraram os jovens de 2 carros e todos acabaram assassinados. Ou seja, a operação é de pessoas de alta qualificação na questão de segurança. Eles sabiam o que estavam fazendo. Ex-policiais? Eu não sei, eu não posso dizer o que eles são. Eles podem ser ex-policiais, não acho que estão na ativa, podem ter sido, são pessoas treinadas. De acordo com um relatório policial, os 4 jovens estavam saindo do estacionamento subterrâneo da boate. Quando o motorista de um dos veículos paga pela janela, os criminosos retiraram ele e um colega, colocaram a dupla contra a parede, apontaram contra eles, mas as imagens registradas não mostram disparos. O ex-presidente Lobo disse que o motorista de Said conseguiu atirar nos assaltantes e que seu outro filho não se feriu porque estava dirigindo outro carro. São pessoas preparadas. Sabemos que existem estruturas criminosas organizadas que treinam seus próprios membros. Não é a primeira vez que fazem esse tipo de massacre. Esta é uma operação planejada. Não é como se fossem pegar 10 pessoas e fazê-lo. Outra vítima é o sobrinho da esposa do general aposentado Romeu Vasques, que liderou o golpe contra o ex-presidente Manuel Zelaya em 2009. O ex-presidente Lobo tem outro filho, Fábio, preso, condenado a 24 anos de prisão por tráfico de drogas nos Estados Unidos. A esposa, Rosa Bonilha, também está presa em um presídio feminino perto de Tegucigalpa, condenada por corrupção quando serviu como primeira-dama. E agora uma notícia triste. De acordo com a Associação R3 Animal, organização dedicada ao atendimento de animais silvestres, em 40 dias, dos 297 pinguins de Magalhães que foram encontrados nas praias de Florianópolis, 279 estavam mortos. Desses, apenas 10 resistem e estão na reabilitação do centro especializado do R3 Animal. Dos 513 animais marinhos encontrados nas praias de Florianópolis em 2022, 430 estavam mortos de acordo com a atualização de 5 de julho. A organização reforça que a morte dos animais marinhos tem 2 razões principais: doenças consideradas consequências dos efeitos climáticos e a poluição humana, que integra as chamadas causas antrópicas. E agora a gente muda de assunto. É cada vez menor o número de mulheres que adotam o sobrenome do marido após o casamento. A informação é de um levantamento feito pelos cartórios de registro civil. Segundo a pesquisa, nos últimos 20 anos, houve uma redução de mais de 24% no número de esposas que adotaram o sobrenome do marido depois de se casarem. Em 2002, 59,2% das mulheres faziam essa opção. Atualmente, cerca de 45% das recém-casadas resolvem mudar o nome. E por falar em nome, quem não está satisfeito com o nome de nascimento, ou então gostaria de mudar por um que considera mais bonita, de repente por causa da grafia, não tem mais problema para resolver essa questão, Dani. Pois é, a nova lei dos registros públicos facilita essa alteração que antes dependia de decisão judicial. Você gosta do seu nome? Gosto. Como é que você se chama? Meu nome é Marcos Ribeiro da Silva. O senhor gosta do seu nome? Gosto. Como se chama? Lamartine. Lamartine. Ai, que chique. É. Gostaria de ter outro nome ou não? Não, estou feliz da vida com esse nome. Como é que a senhora se chama? Maria. Dona Maria? Uhum. A senhora já quis mudar o nome em algum momento da vida? Você gosta do seu nome? Eu gosto. Nunca pensou em chamar outro nome? Ou acrescentar algum nome? Não, o meu tem muito nome acrescentado, tá bem de boa. João Paulo.
Em algum momento você já quis trocar seu nome, chamar outro nome? Ah, não, meu nome é muito bonito. Não troco. Camerson. Você em algum momento já quis trocar seu nome? Não. Beatriz. Você já pensou em ter um outro nome ou sempre gostou desse? Eu amo esse nome. É o nome da minha avó. Eu sempre gostei do meu nome. Irandi, nunca teve dificuldade o pessoal chamar Irandi? Na realidade, sim. Eu nem sou conhecido por Irandi. Eu sou conhecido por Afonso, porque é um nome composto, né? Mas, assim, todos me chamam de Afonso. A pessoa em trocar de nome, deixar só Afonso? Não, nunca pensei não. Até porque é uma homenagem ao meu pai, né? Se você pudesse, teria um outro nome? Sim. Qual seria? Seria Yasmin, no caso, né? Mas aí eu coloquei o nome da minha filha de Yasmin, por conta disso. Qual é o seu nome? É Maria Aparecida. Você sabia que existe uma lei que assegura a possibilidade de alterar o nome sem a necessidade de uma decisão judicial? Se esse é o seu caso, basta vir até um cartório dar entrada no processo. O nome é alterado em menos de uma semana. Para isso, a pessoa precisa ter mais de 18 anos. Basta levar a certidão de nascimento ou de casamento até um cartório de registro civil de pessoas físicas e pagar uma taxa, que em Mato Grosso do Sul é de R$ 60,40. Mesmo com a mudança, o antigo nome permanecerá registrado na nova certidão, que trará também dados de outros documentos pessoais. É uma garantia para evitar que alguém use dessa facilidade para cometer algum tipo de crime, como explica o conselheiro da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. O cuidado que a gente tem a fazer essa averbação é solicitar os documentos que essa pessoa já possui. RG, CPF, eventualmente passaporte, título de eleitor, CTPS, se a pessoa tiver também, porque quando da lavratura dessa averbação, nós vamos citar todos esses documentos que a pessoa já possui. Então, aí de posse da nova certidão, contendo o novo nome escolhido, essa pessoa vai conseguir tirar a segunda via desses documentos e não, eventualmente, com esse novo nome, fazer um documento diferente. Quem optar pela alteração deve se atentar às mudanças em outros documentos também. Alguns procedimentos exigem pagamento de taxa. A lei prevê ainda que o oficial de registro civil pode se recusar a fazer o procedimento caso desconfie de alguma fraude ou má intenção. A mudança pode ser requerida apenas uma vez. Para voltar atrás, será somente por meio judicial. Olha, e aproveitando o assunto, muita gente não sabe, mas eu vou revelar agora. A minha colega de bancada aqui também se chama Daniela Maria Parisi. E aproveitando então esse momento de exposição, meu colega aqui do lado também atende pelo nome de Kleber Wellington Werneck. Bom, e exemplos como esses que a gente acabou de mostrar mostram que essa medida veio mesmo em boa hora. Pois é, verdade que nossos pais e mães não ouçam, não assistam esse jornal hoje. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E continue ligado, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. E eu volto às 11 e te espero. Até lá.